Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo jóia. Que bom, obrigada por estarem aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema tão É um importante. prazer enorme. É um prazer, nós que agradecemos o convite. É uma honra. A gente tem um carinho especial pela Use Natura. Ah, que bom, gente. Bom, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que surgiu a Neuroglia, como que é o serviço de vocês, sobre vocês mesmos. Então tá bom. Bom, eu sou Janete, sou psicóloga, tá? O Regis também é psicólogo, ele vai falar um pouquinho mais depois sobre o trabalho dele. Nós fundamos a Neuroglia no finalzinho de 2013, tá? Nós começamos a estudar psicologia em 1986. A psicologia, na nossa época, era muito ligada à biologia, tá? Hoje ela é mais ligada a humanas, mas ela já foi mais ligada à biologia. E a gente tomou rumos na vida e, num determinado momento, a gente viu o tanto que estava faltando a perna biológica na psicologia, na vida da gente. Então, em 2013, nós saímos do Brasil, fomos para os Estados Unidos fazer cursos, estudar uma tecnologia nova de trabalho chamada neurofeedback e biofeedback, para trazer um campo muito científico, extremamente científico para o nosso trabalho. Tá? E desde então a gente está num casamento da psicologia com a biologia, que cada vez tem aumentado mais, que as pessoas têm conhecido aí com o nome de neurociência, né? E é isso, da minha parte, o Regis. Era uma preocupação, eu acho que desde o início da nossa carreira como psicólogos, eu tive um período grande exercendo atividade de psicólogo em organizações e ocupando posições executivas de gestão de pessoas durante praticamente 30 anos, associando em alguns períodos a atividade clínica. E cerca de 2 anos atrás, Janete e eu resolvemos definitivamente trabalhar juntos, que era um sonho que nós tínhamos de muito tempo, né? E com um foco muito grande em psicofisiologia. Quer dizer, para o nosso entendimento, toda essa gama de experiências que as pessoas estão vivendo hoje no mundo, nesse grande desafio que a gente vai falar um pouco durante o nosso bate-papo hoje, ele está inserido no corpo, é uma experiência fisiológica, né? Então, é um pouco do nosso foco, especialmente nessa empresa que a gente fundou em 2013. Quem tiver mais interesse em conhecer o nosso trabalho, é só entrar lá no site da Neuroglia, www.neuroglia.com.br, que lá fala das técnicas que a gente usa, o nosso trabalho, e pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, nossos contatos estão todos lá no site. A gente vai ter o maior prazer em receber e responder as pessoas. Aí, ótimo. Está chovendo coração. Tá, maravilhoso. Então, gente, eu vi que vocês fizeram uma série no Instagram sobre saúde emocional, né? Conta um pouquinho pra gente o que é saúde emocional, o que isso significa, assim, praticamente. Tá. Para a gente começar a falar de saúde emocional, a gente tem que falar de emoção, né? E as pessoas normalmente não sabem muito bem o que é emoção. Então, elas confundem sentimento, emoção, com humor, né? Fica uma coisa meio ambígua. E emoção é uma resposta que o seu corpo dá frente a um estímulo, tá? Então, antes de mais nada, a emoção é corporal. Ela é inata. Todo mundo nasce sabendo sentir medo, raiva, alegria.
Do que nós vamos sentir medo, raiva, alegria, nojo, a gente aprende. Então, tem um componente que é aprendido também, tá? E a emoção, ela tem um aspecto que é da valência. Essa emoção, ela é positiva ou ela é negativa, né? E também uma outra característica da emoção é em relação ao quão ativada ou desativada, o quão ativado ou desativado o nosso corpo fica frente àquela emoção, frente àquele estímulo, né? Então, saúde e equilíbrio emocional tem muito a ver com todas essas questões. Eu estou me ativando ou desativando de acordo, e aquela emoção está de acordo com aquele estímulo? Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou hoje, acordo de manhã, pego meu carro, saio, vou dirigir, e um carro me fecha, só me fecha porque o motorista, sei lá, estava no celular, a raiva, a vontade de matar aquele cara é proporcional ao ato, né? Então, assim, o tamanho, a proporção da emoção ao estímulo, né, fala de saúde emocional. Uma outra coisa é eu reconhecer qual emoção é. Tirando alguns problemas neurológicos mesmo, patológicos, que você não tem emoção, não reconhece emoção, a maioria de nós tem a capacidade, né, fisiológica de reconhecer a emoção. Então, de você saber que você está com raiva, de você saber que você está com medo, né? Só que normalmente isso não acontece, né? Então, como a gente confunde muito e a gente não tem uma educação emocional, ninguém ensina pra gente quando a gente é criança, olha, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é medo, né? Então, fica uma coisa muito ambígua na cabeça da gente. A gente não explica para a criança, olha, isso daí é normal. Quando a gente, algum coleguinha bate na gente, isso que você está tendo é frustração, isso que você está tendo é uma raiva, você está com medo, isso é um medo. Ninguém explica isso. Então, sempre é uma questão para a gente o reconhecimento da emoção. Então, saber reconhecer as emoções, e a gente sabe reconhecer no corpo, porque a emoção, a raiva, é a contração muscular que você tem de vontade de bater no outro, né? Então, às vezes você contrai e não está se dando conta que você está com raiva. Às vezes você tem uma reação de medo no seu corpo e você não nota que isso é medo, né? Um outro aspecto da saúde emocional é a capacidade que a gente tem de recuperar frente a uma emoção, principalmente as desagradáveis. Aquela pessoa que o chefe falou algo com ela de manhã que foi desagradável, ela passa o resto do dia mal-humorada, com raiva, chega em casa, desconta no gato, desconta no marido ou na mulher, desconta no filho, né? Desconta no cachorrinho, sai descontando em todo mundo. Né? Então, a gente chama essa capacidade de voltar ao estado de equilíbrio. Ao estado de equilíbrio, como resiliência, né? Que a gente vê um punhado de posts escrito resiliência, e às vezes a gente não faz a menor ideia do que seja isso na prática, né? Normalmente, quem faz essas regulações é a parte da frente aqui do nosso cérebro, tá? Que é a última a desenvolver, tá? E você vê que uma criança pequenininha, teoricamente, ela é mais desregulada emocionalmente do que um adulto, né? Teoricamente, tem adultos que... Tem criança que dá show em adulto, né? Mas, teoricamente, a criança está frustrada com alguma coisa que quer no supermercado, faz uma birra no meio do supermercado e não está nem aí, né?
com isso. Ela não tem esse controle, né? Essa regulação. Quem faz isso realmente é o nosso lobo pré-frontal. Algumas vezes ele está prejudicado com alguma questão como uma depressão, por exemplo, né? Então ele está com um funcionamento desregulado, vamos dizer assim. Outras vezes a pessoa tem o estresse, Regis está aqui lembrando, também faz isso. Outras vezes a pessoa tem já um problema como uma condição como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para ela é mais difícil controlar, né? Inúmeras questões. Mas, no geral, quando o perigo não é grande demais, porque aí, por uma questão de... o estímulo é forte demais, por uma questão até de defesa própria, a gente precisa que a emoção venha toda à tona, né? Mas, se não é o caso, essa parte consegue controlar e a gente ter uma emoção de acordo com o estímulo, né? Uma outra questão relacionada à saúde emocional é a importância dessa troca que a gente está fazendo aqui agora, que é a troca social. Então, eu observo você. Então, eu olho, regulo a minha emoção. Vamos imaginar que eu esteja aqui morrendo de ansiedade porque eu estou dando essa entrevista. Aí eu chego aqui, olho para sua cara e você está com a cara feia, emburrada, olhando para mim. Eu vou ficar mais ansiosa ainda. Se você rir, se você é simpática, eu vou me regular e vou ficar mais tranquila. Então, a importância do social para a gente se corregular. Eu me regulo através de você, né? E eu te ajudo a regular também, né? Então, esse aspecto da saúde emocional também é importante. E uma outra questão que é crucial é uma coisinha que é um tripé, que é o sistema emocional com o nosso sistema, que é chamado de sistema límbico, com o nosso sistema endócrino, tá? Que é o sistema responsável pela produção de hormônios no nosso corpo, tá? E o sistema imunológico. Então, que a gente está todo mundo falando no sistema imunológico agora também, né? Por causa do corona, tá todo mundo aí, né? Então, se mexeu com um, mexeu com todos. Não tem jeito de você ter um problema emocional e não afetar os outros dois. A produção de hormônio, porque se você está com um problema emocional, você vai produzir mais hormônios de estresse, por exemplo. E aí você vai afetar a sua imunidade. Se você está gripado, só uma gripe, gente, por favor, sem corona. Se você está gripado, você vai afetar o seu emocional. Aí você fica mais mal-humorado, fica mais desanimado, né? E afeta o sistema endócrino também. Então, a importância da saúde emocional por causa disso também, né? Até para a gente manter a saúde da gente. E quando a gente fala de um aspecto importante que eu estou me recordando aqui, quando a gente fala, e é uma expressão muito comum nessas últimas décadas, que é a expressão da inteligência emocional, especialmente a regulação das emoções, a nossa capacidade cortical, nossa capacidade executiva de fazer essa regulação emocional, ela é uma parte da inteligência emocional. Existe uma inteligência emocional que se fala intrínseca, que é a inteligência da própria emoção. Quer dizer, isso é um mecanismo evolutivo. Eu não sei se registrou, mas existe uma parte que a Janete estava comentando dessa inteligência emocional que é executiva, que é cortical, que é planejamento, que é regulação, melhor que controle. Existe uma parte que é a inteligência emocional intrínseca, que é a inteligência da emoção em si. É um mecanismo evolutivo que demandou milhares de anos para se desenvolver e ele é uma reação aos estímulos ou às ameaças, né, da forma mais equilibrada possível. Né? Então, existe uma inteligência na emoção em si. Né? Por isso que é um pouco difícil se utilizar esse termo controle exclusivamente,
Porque a emoção ela precisa se expressar e da forma mais natural possível, né? Acho que é isso, mais algum ponto, já, sobre a emoção e o que é emoção e o que é equilíbrio emocional. Acho que ficou claro, né, Tatiane? Você ficou com alguma dúvida? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Então, eu queria perguntar como que a rotina influencia nisso. A questão emocional, a questão do que nós estamos vivendo hoje. Olha, a rotina, pois é uma pergunta parece simples, mas é uma pergunta complexa, né? Mais até do que a rotina, hoje nós vivemos numa sociedade tão complexa, mundialmente complexa, né? E submetidos às mais variadas rotinas, especialmente começando pelo tempo, pela cronometragem do tempo, não é? Nós temos uma vida cheia de compromissos, e, inclusive nos momentos de ócio, muitas vezes a gente enche de compromissos com horários, que a gente quer aproveitar ao máximo aquele período de descanso. Então, mais do que a questão da cronometragem do tempo, mais do que a questão da rotina, é o quanto nós transformamos a nossa vida ao longo do tempo, na sociedade moderna, né? Numa vida de automatismo, né? Então, o automatismo está muito relacionado com a rotina. E hoje, um bom exemplo disso, até o que a Janete citou, quer dizer, enquanto nós estamos conduzindo um carro, né, numa cidade grande igual Belo Horizonte ou qualquer outra, né, ou mesmo até numa cidade pequena, que você faz aquele mesmo percurso todos os dias, um percurso conhecido, né, você já o faz automaticamente. Então, uma vida mental muito rica, ao mesmo tempo em que você permanece fazendo aquela atividade de rotina automaticamente. Boa parte da nossa vida se transformou nesse automatismo, que você vive uma vida subjetiva, se preocupando com o futuro, planejando o futuro algumas vezes, ou remoendo o passado, e não vivendo exatamente o que está acontecendo no presente, não percebendo as suas emoções, não vivendo a riqueza do presente, como é frequente, e hoje, inclusive, isso pode ser uma experiência bastante rica nesse momento que nós estamos vivendo, mas como é frequente famílias se encontrarem sem coronavírus, sem problema econômico, se encontrarem para qualquer tipo de comemoração, não é? E, invariavelmente, num determinado momento do encontro, está todo mundo isolado na sua vida íntima, né? Com um celular na mão. Ou seja, não é exclusivamente esse evento estressante, traumático que nós estamos vivendo socialmente, economicamente, que é o aspecto mais fundamental da nossa vida emocional e cognitiva, quando a gente fala do automatismo, né? Então, a nossa capacidade de reagir a essa questão do automatismo, ela se encontra principalmente numa faculdade que é muito conhecida, mas pouco percebida, que é a atenção. Já se diz, se não me engano, foi Herbert Simon que falou que a atenção, a informação, ela consome a atenção. O alimento da informação é a atenção. Quanto mais informação, menos atenção. E a gente tem sido bombardeado, não é, por uma economia de trilhões de dólares querendo recrutar a nossa atenção diariamente. E o nosso celular, que é um instrumento maravilhoso, que nós precisamos saber lidar com ele, sem dúvida nenhuma, usando ele. É um dos elementos mais catalisadores dessa questão do empobrecimento da atenção, hoje em dia, né? E, portanto, a atenção é um dos fatores mais críticos para a gente lidar com a questão do automatismo e da percepção das emoções, principalmente. E perceber o quanto a rotina ela pode ser rica, mesmo na medida em que ela se mantém na nossa vida diária, mas com uma atenção com mais qualidade, né? Uma pesquisa publicada em 2010, já tem cerca de uma década, feita por dois pesquisadores psicólogos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
um experimento muito inteligente, muito interessante, que usou um aplicativo de um celular, né? Eram mais de 2.000 sujeitos nessa experiência, mais de 2.000 pessoas que estavam sendo pesquisadas e, ao longo da pesquisa, os sujeitos recebiam, os indivíduos participantes recebiam uma mensagem na qual eles tinham que responder um pequeno questionário sobre a sua atenção, aonde que estava a sua atenção, né? De que modo eles estavam modulando, aplicando a sua atenção, né? E como que estava o seu estado de humor, assim, se eles estavam bem, se eles estavam felizes, etc. E essa pesquisa revelou um dado muito interessante: 47% do tempo da nossa vida diária ele era composto de divagação mental. Ou seja, você está num outro mundo. Você não está atento na tarefa. Você está preocupado com o futuro, você está preocupado com o passado, mas você não está no presente. Você não está vivendo o que você está efetivamente vivendo, não é? E um dado mais preocupante dessa pesquisa revelou que grande parte desse tempo dedicado à divagação, 47% do tempo em divagação mental e divagação mental associada com sensação de infelicidade, com um estado de infelicidade, não é? Então, o treinamento da atenção, o foco, a capacidade de recuperar o momento presente é um dos fortes instrumentos assim, que está mais acessível e que tem mais capacidade, mais qualidade para rever essa questão do automatismo e da rotina na nossa vida. Um pouco do que a gente está enxergando no momento, né? Então, sejamos atentos para sermos felizes. Sim. Né? Bom, gente, próxima pergunta. Como cuidar da saúde emocional? Alimentação, sono, eles influenciam nisso? Com certeza, porque emoção é corpo. Então, saúde emocional tem a ver com saúde do corpo, né? Então, cuidar do corpo, né, é cuidar da saúde emocional. Então, praticar atividade física também é cuidar da saúde emocional. A questão do sono, gente, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Então, olha essa conta, 47% do nosso tempo nós estamos distraídos, né? Então, assim, então, de 2/3 da nossa vida, nós temos 47% distraídos e 53%, mais ou menos, atentos na tarefa da gente. E o outro 1/3 da vida da gente é dormindo. Então, o sono deveria ser falado, e cada vez nós temos dormido menos. E eu não sei quanto a vocês, mas eu, quando durmo uma noite maravilhosamente bem, eu acordo com um humor muito melhor, né? Completamente diferente. Então, impacta, sim. A alimentação é outro fator. Um corpo doente gera um estresse interno. E mesmo que seja inconsciente esse estresse, todo o nosso sistema de alerta fica ligado. Então, nós geramos hormônios de estresse. Então, isso impacta a nossa emoção, porque é estresse. Então, eu não vou ter tempo para ser feliz, eu não vou ter tempo para amar, eu não vou ter tempo para ter boas emoções. Então, cuidar do corpo é essencial. Uma outra coisa é a terapia, que a gente tem que puxar, né, também para o nosso lado. Então, terapias. Eu costumo falar no meu consultório o seguinte, na minha prática clínica, não existe nenhum terapeuta, nenhuma terapêutica que sejam para todos. Isso é a coisa mais básica. Eu posso ter um câncer, posso ir ali na esquina, numa benzedeira, ela me fazer uma bençãozinha, eu ficar curada do câncer. A outra pessoa ir lá, tirar o órgão, fazer químio, fazer radioterapia e ainda morrer. Então,
não existe uma terapêutica que seja para todos, né? E nenhum terapeuta. Então, existe, assim, um leque de possibilidades de terapias aí diversas que você vai, procura, acha alguma para você aprender a reconhecer suas emoções. Às vezes, a ajuda de um terapeuta é muito boa, porque os traumas emocionais, às vezes, eles impedem a gente de sentir outras emoções e até de se conectar, porque às vezes o trauma emocional é tão grande que a gente não consegue fazer conexão. A gente entra numa coisa que a gente chama de dissociação, que é como se a gente afastasse da gente mesmo, para a gente não ter contato com aquela emoção ruim. É um sistema de defesa da gente. Então, numa terapia muito boa, né, com um terapeuta muito bom, você consegue lidar com essas questões. Lembrando que um trauma emocional não precisa ser uma coisa gigantesca, violentésima, um abuso sexual, assistir um assassinato. Não, trauma emocional pode ser adquirido em qualquer situação que você precisou lutar ou fugir e não teve como lutar nem fugir. Ficou submetido. Então, quanto mais novo a gente então os chamados traumas do desenvolvimento, quando a gente era bebezinho na barriga da mãe, recém-nascido, criança pequenininha, que você não tinha nem como lidar com aquela situação, aquilo pode se tornar um trauma que vai moldar a vida da gente para sempre e afetar na emoção. Então, tratar dos traumas emocionais também é uma maneira. E meditação, mindfulness, coisas que ficar próximo de pessoas que a gente ama, né? O contato social, isso tudo é importante. Ai, gente, Mara, eu tô aprendendo muito. Que bom. Quais práticas a gente pode adotar? Vocês recomendam? Bom, Durante eu estou até fazendo uma série sobre uma proposta de um psicólogo, um psiquiatra que eu amo de paixão e estou sempre citando, que é o Daniel Siegel. Ele é um psiquiatra norte-americano, professor na universidade e pesquisador na Universidade da Califórnia. Então, ele propõe um prato que ele chama de prato da mente sã ou prato do bem-estar, tá? Onde ele propõe 7 atividades para a gente fazer todos os dias para garantir uma mente sã, tá? Então, ele fala que a gente tem que ter um tempo no dia que é o tempo do ócio, que é aquele tempo que você não vai fazer nada e não vai ficar culpado de não fazer nada, tá? É para não fazer nada, tá? Olha o céu, escuta uma música, é para não fazer nada, tá? É do ócio mesmo, tá? Um outro é o tempo do foco. Então, vai ler, vai fazer uma palavra cruzada, vai jogar um quebra-cabeças, vai escutar uma música. Eu tinha visto o Rodrigo Garcia, ele toca instrumentos musicais maravilhosamente bem. Vai escutar uma música boa e você vai tentar escutar, sei lá, o violoncelo na música, o contrabaixo na música, para discriminar aquele instrumento dos outros, para testar mesmo, focar mesmo, treinar a atenção. Testar não, treinar a atenção, né? O outro que é o tempo do sono, né? Então temos que ter o tempo do sono, o tempo interno, que é o tempo de você ficar com você mesmo. Com você mesmo. Então, vai fazer sua meditação. Se você tem fé em alguma coisa, vai fazer uma oração, vai fazer uma reflexão sobre como que foi seu dia, o que foi de melhor no seu dia, né? O tempo da atividade física, de exercitar, tá? Que é essencial também. Gente, vamos nos cuidar,
contra as demências aí, atividade física é essencial, tá? Nosso cérebro precisa, nós somos seres que nascemos para correr de 10 a 20 quilômetros por dia, não é nem caminhar, não, é correr, tá? Gente do céu. Nosso corpo não evoluiu, nosso corpo é desde a Idade das Cavernas, desde a Luzia aqui de Santa Luzia, o corpo não mudou, não. Então, a gente tem que exercitar o corpo, né? E o último, o tempo do relacionar, que eu já falei lá da corregulação, isso é importante. O WhatsApp é legal? É legal, mas você não está vendo a cara da pessoa, você não está ouvindo o tom da pessoa, você não está vendo a expressão da pessoa. Então, conviver. E neste isolamento, nós estamos vendo o tanto que faz falta a convivência, o tanto que faz falta a relação. E tem uma parte da questão da corregulação emocional que a Janete estava comentando, especialmente quando a gente trata desses mecanismos de comunicação. O WhatsApp é um dos mais importantes, né? E que a gente perde muito um tom emocional da comunicação. Tem uma área no cérebro dedicada a essa questão da prosódia, do tom, do acento, da forma como a gente interpreta a emoção na face das pessoas. Então, essa comunicação que, preferencialmente, sempre que possível, presencial, mas hoje a tecnologia está nos permitindo, como essa experiência que a gente está fazendo aqui, né? Se vendo, conseguindo interpretar nosso acento tônico. Então, essa coisa emocional da comunicação é muito importante, mais do que digitar palavra. E a última questão, que é uma coisa que o nosso cérebro adora, que é o tempo da brincadeira, o tempo do jogo. Nosso cérebro adora surpresas, tá? E essa coisa assim de você poder, às vezes, guerrear sem guerrear, brincando num jogo de baralho. Eu tinha um tio que não gostava de perder, então na hora que a dupla dele do buraco estava perdendo, ele ia lá e bagunçava as cartas, né? Brigava. E a minha família virava à noite jogando cartas, sabe? Então, essa brincadeira. Então, hoje a gente não pode jogar uma peteca, que na peteca, por exemplo, você convive, ou no vôlei você convive, você se exercita e você brinca, tudo, 3 coisas ao mesmo tempo. Olha só, é possível fazer várias coisas, várias dessas atividades, dessas 7 atividades, ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa é muito interessante para o cérebro. O cérebro adora. Então, brinquem com as crianças. Eu estou muito preocupada com as crianças. Tem criança aí já entrando em depressão, porque não estão podendo encontrar com os amiguinhos, com os coleguinhas, estão tendo que ficar presos. Não podem encontrar nem com o vovô e a vovó, né? Então, brinquem com as crianças. Divirtam-se com as crianças, vai fazer bem para elas e vai fazer bem para vocês, tá? E uma outra prática que eu indico fortemente é a meditação, né? Que está num dos daqui, que é um do tempo interno, mas eu acho que a meditação é urgente no mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. E aproveitando esse gancho, vocês falaram meditação, falaram mindfulness. Tem uma diferença entre as duas, assim? Pode-se dizer que sim. Meditação é um negócio apaixonante que faz parte da nossa vida há praticamente 30 anos, desde que a gente se conheceu. 34. Quase 34. Mais que 30. Gracinha. E que há mais de 30 anos atrás era uma coisa exótica, né? Nós tínhamos uma escola em Porto Alegre, no final da década de 80, de yoga e de meditação, e era muito mais difícil do que hoje sobreviver e cuidar de uma família com esse tipo de prática. Hoje, você tem escola de meditação, de yoga aqui em Belo Horizonte, que é um salão que tem 100 pessoas no salão. Existe uma procura, especialmente porque
é uma técnica que se desenvolveu, especialmente nas últimas 2 décadas, mais fortemente na última década, muito associada à pesquisa científica. Quer dizer, ela deixou de ser alguma coisa exótica, lá do Oriente, né? Muito associada a práticas religiosas ou denominações religiosas, seja elas quais forem, né? E se tornou um campo de pesquisa muito extenso hoje nas principais universidades do mundo. Então, meditação pode-se dizer que é um chapéu, né? Um guarda-chuva, melhor dizendo, que abrange esse termo, embora não seja o termo mais adequado, nem a tradução mais adequada da real prática que veio tradicionalmente do Oriente, mas ele é um guarda-chuva no qual nós temos muitas técnicas. As duas mais importantes, eu posso selecionar 3, tem centenas, mas as duas mais importantes é a meditação do foco, ou seja, exercitar a capacidade de concentração, e a meditação de monitoramento aberto, que também é mais conhecida como mindfulness ou atenção plena, né? É a tradução para o português e que invariavelmente é a forma como a gente conhece mais o mercado, atenção plena, especialmente aqui no Brasil. Então, o mindfulness ele pode ser entendido como um estilo de meditação, uma forma de meditação, mas ele é mais do que isso, porque em final da década de 70, precisamente em 1979, um médico da Universidade de Massachusetts desenvolveu uma metodologia de combate ao estresse num programa de 8 semanas e utilizou esse termo mindfulness para tanto difundir a técnica quanto para reconhecer essa metodologia que vinha tradicionalmente do Oriente, e ele se tornou um movimento de saúde, de promoção da saúde, né? Então, mindfulness, acima de tudo, é um movimento de promoção da saúde com o exercício de técnicas meditativas. E, além disso, é a capacidade de se tirar a meditação daquele exercício formal super importante, sentado ou em movimento, para a sua vida diária. Quer dizer, meditação não é necessariamente o exercício de um monge num monastério lá no Tibete ou no Nepal, né? É muito legal, sem dúvida nenhuma. Mas a meditação é um exercício que pode ser aplicado e praticado na sua vida diária, no mundo moderno, na sociedade de consumo, usando ou não um celular, com que frequência você utilizar. A meditação é uma técnica que desenvolve, acima de tudo, a atenção, aquele músculozinho que a gente estava falando um pouco atrás, né? Que te permite uma capacidade de regulação emocional muito rica também, e de conhecimento do seu universo mental. Eu acho que esses 3 pilares assim, são fundamentais para a meditação. Então, a meditação é um nome genérico que se utiliza, é um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, a gente tem técnicas mais assim, reconhecidas. Uma delas é o mindfulness, ou atenção plena, que não é só uma técnica, acabou se desenvolvendo como um movimento muito grande de promoção da saúde, que já foi muito investigado, inclusive é uma das técnicas mais investigadas nas universidades que pesquisam ciência contemplativa, né? E principalmente a capacidade que ela trouxe para o homem moderno de aplicá-la nas suas atividades do dia a dia. A capacidade de você voltar a sua atenção e sair principalmente do automatismo, sair principalmente do automatismo de categorização, que a gente costuma usar com muita frequência, que é essa capacidade maravilhosa que nós temos de contar história, né? Eu estava comentando sobre aquela experiência de dirigir, que você está dirigindo, automaticamente você nem presta atenção no que você está fazendo. Isso é muito bom, é uma capacidade, uma competência evolutiva e adaptativa maravilhosa que o cérebro desenvolveu, né, que nos permite fazer planejamento, criar, permite associações, enquanto você eventualmente está fazendo outras atividades. Mas o principal que a meditação te proporciona no desenvolvimento da atenção e na regulação emocional é a flexibilidade para você engajar ou desengajar. Porque naquela pesquisa que se
evidenciou que 47% do nosso tempo a gente é relativamente infeliz e está divagando, né? É porque nós estamos divagando num modo de sobrevivência. Internamente, nós estamos lutando, fugindo ou colapsando, né? Nós estamos preocupados, ansiosos com o futuro, remoendo depressivamente o passado e não vivendo o presente. Então, a meditação é uma oportunidade, o mindfulness, acima de tudo, como técnica, especialmente focada nesse momento que nós estamos vivendo, para viver o presente, para viver calmamente o presente, para viver sem julgamento o presente, né? E para viver mais do que tudo, de forma flexível, engajando e desengajando essa capacidade de divagação quando você precisa efetivamente disso. Acho que é isso, né? Um pouquinho. Sim. Você sabe, vamos, segue o seu papel. Eu acho que a gente pode dar algumas dicas antes que seriam legais para as pessoas que estão em home office. Isso. Né? Ou vivendo, de alguma forma, né? E antes de falar, então, Estava todo mundo ansioso por essas dicas. Atividade física, então façam atividade física, tá? Se você tem uma salinha, um espacinho, dá para fazer atividade física. Se pode sair, dar uma volta no quarteirão, porque ainda não estão metralhando a gente, nas Filipinas, né, que estão metralhando, que sair do isolamento. Então, se conseguir dar uma saidinha, quem mora numa casa, no play do prédio e ainda pode fazer uma atividade física, mas se não puder, se for ter risco de contato social, fique em casa e faça em casa atividade física, tá? A outra atividade que eu recomendo é contato social, tá? Contato social saudável também, de divertir, de alegria, não só contato social de trabalho. Como tem home office, muitas pessoas estão tendo contato com o pessoal do escritório o dia inteiro. Então, tem que ter uma hora. Então, separar um canto na casa que seja o canto para o trabalho. Não façam na cama, por favor, não trabalhem na cama, gente. Tá? Mas cama é tão bom. Cama é para duas coisas só, né? Uma para dormir e a outra, vocês sabem. E pode até ler um livro, desde que não seja um livro que vá te deixar muito excitado antes de dormir, tá? Então, tem um cantinho para seu trabalho em casa e arranjem um lençol, se for preciso, para tampar aquilo ali, para vocês não enxergarem no horário que não for horário de trabalhar, tá? É uma dica, eu acho. Essa coisa do contato, eu acho que é importante ressaltar. O contato social é fundamental. A gente está vivendo de uma forma ou de outra, algumas cidades mais do que outras, algumas famílias mais do que outras, algum tipo de isolamento. E se a gente pensa no mundo, então, é um negócio sem precedente, né? Então, esse isolamento social ele não nos proíbe, não nos dificulta o contato social através de todos esses recursos de tecnologia que nós temos, como eu ressaltei, especialmente com imagem e voz. Lembrando que sem isolamento social, a gente às vezes se reúne com as pessoas e fica com o celular na mão. Então, aproveita esse momento e dedica um pouco de tempo para pesquisar um familiar que você não faz contato mais, um amigo que você já perdeu contato. Procura o telefone, liga para esse cara, para essa pessoa, para essa amiga. Enfim, eu acho que é importante aproveitar esse momento que você precisa do contato social, né? E ele pode ser enriquecido com essas experiências novas e que você, muitas vezes, perdeu ao longo da vida, né? Eu acho que uma outra prática que a gente recomenda muito é essa questão da prática da atenção, da meditação e do mindfulness, né? Hoje você tem inúmeras oportunidades na web, na rede, de achar boas guias, bons professores, boas instruções, né? Bastante interessante, bons aplicativos,
né, de meditação e mindfulness que são muito úteis no aprendizado. Então, escolhe um, experimenta, sabe? E faça um pouco de tempo todo dia. Não é importante que você faça 65 mil horas ao longo da vida. É importante que você faça todo dia, mesmo que sejam 5 minutos. Faz 5 minutos por dia, mas faz todo dia. Quem não tem 5 minutos? E é uma experiência muito rica. Como você vai descobrir situações tão inusitadas e diferentes, simplesmente fechando o olho, prestando atenção no que está acontecendo na sua mente. E no seu corpo, né? Mente, que eu falo no sentido mais amplo. A respiração é um fator também fundamental. A respiração sempre esteve associada à prática da meditação. Grande parte das escolas, das principais tradições, elas invariavelmente começam com alguma técnica de respiração, alguma técnica de prestar atenção na respiração. Nesse momento de muita ansiedade, de muita apreensão, de muita divagação mental ruminativa e depressiva, a respiração pode ser uma técnica muito útil, né? Com um pequeno controle. Quando você observa que você não está respirando, principalmente, né? Você está lá tão preocupado, divagando, quando você se dá conta, você está com a respiração parada. É comum acontecer isso, não é? Então, se dedica um tempo no dia, nesse período de meditação, prestando atenção à sua respiração. Deixa ela fluida, mais abdominal possível, né? Devagou, volta a atenção à sua respiração. Uma outra coisa importante em relação à respiração é associar qual emoção você está tendo naquele momento daquela respiração. Então, se você está com essa respiração, presta atenção na respiração e ela está acelerada, pensa, por que a minha porque está acelerada? Que emoção que eu estou sentindo? Onde que eu estou sentindo ela no meu corpo? Tá? Porque num outro momento da vida, quando você tiver com aquela sensação, você vai, olha, isso é raiva, isso é medo, né? Exatamente. Desculpa, eu te interrompi, mas eu estava só lembrando de um detalhe. Existe um fenômeno orgânico que se chama arritmia sinusal respiratória, nome estranho. Se você for no médico e ele falar, a sua arritmia sinusal respiratória não está legal, você vai achar que está com um problema sério. O que é isso? É a relação que é coordenada de forma muito inteligente e de forma muito complexa pelo nosso organismo entre o batimento cardíaco e a sua respiração. Quando você expira, né, uma parte do sistema nervoso ele ativa e o seu coração baixa o ritmo de batimento cardíaco. Quando você inspira, o coração aumenta a velocidade do batimento cardíaco. Então, nesse momento de ansiedade, você está sofrendo, faz a expiração um pouco mais lenta, você acalma, você se sente melhor, você se sente mais em paz, tá? Conta 4 tempos inspirando, 8 tempos expirando. Já é um ótimo exercício. Se você ficar prestando atenção naquilo e com bastante atenção às suas emoções e à sua vida mental, isso já é um exercício de meditação, já é um exercício de atenção. Então, acho que são as principais recomendações assim, que a gente consegue visualizar para esse momento desafiante, difícil, mas que vai passar. Então, a respiração, assim, tenta fazer, não faz uma respiração assim muito, sabe? Porque isso acaba dando tonteira, dor de cabeça. É a sua respiração normal. Você só vai mudar o ritmo, vai fazer um pouquinho mais lenta, tentando fazer abdominal, faz de conta que você está cheirando uma florzinha cheirosa. Inspira bem suavemente, tranquilo. Observa, quem tem bebê em casa, observa os bebezinhos, eles sabem respirar. Nós desaprendemos a respirar. Tentem aprender a respirar com os bebês, pelo abdômen. Então, essa atividade é legal. Eu acho que o tempo agora, você pode dar um... Eu acho que ela tinha perguntas também, Você né? tem mais alguma pergunta? Acho que tinha do pessoal. Perguntas do pessoal. O que vocês acham que mais impacta no emocional das pessoas nessa época? Se é o isolamento, se é o vírus, o risco, né, do vírus? O que vocês acham?
Olha, eu acho que tanto a questão socioeconômica quanto o vírus, o risco de contágio, né? Eles estão representando na nossa vida emocional, na nossa vida cognitiva, tanto a questão do medo do contágio, do risco do contágio, quanto a preocupação com relação à questão econômica, que é muito grave, muito séria, o impacto que isso vai gerar para a nossa sociedade, especialmente no Brasil, é um fator realmente preocupante. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e observar os fundamentos desse sofrimento mental que a gente vive hoje, os fundamentos dessa ansiedade, dessa preocupação. Porque, de uma forma ou de outra, todas as nossas famílias, todas as famílias, todos os indivíduos, em algum momento da vida, vivem alguma crise, né? Algum problema, seja econômico, emocional. Então, é importante demais utilizar essas ferramentas para saber lidar com esse momento e poder tomar boas decisões. Porque o que muito a gente vem observando é falta de empatia, né? Muita agressividade, muita intolerância. Esse tipo de sentimento, independente de onde vier, né, ele compromete de forma associada ao estresse, compromete muito a nossa capacidade de decisão. Essa área do nosso córtex, essa área pré-frontal, executiva, de planejamento, de tomada de boas decisões, ela é muito comprometida com esse estado de ansiedade e de estresse. Então, é fundamental a gente dar um passo atrás e perceber o quanto a nossa sociedade já estava sofrendo com esses fundamentos da, primeiro, falta de atenção, da incapacidade da gente prestar atenção ao momento presente, ao que nós estamos vivendo, né? Uma solidão endêmica, a gente está cada vez mais conectado, cada vez mais sozinho, porque a gente realmente não faz troca emocional com as pessoas, não desenvolve empatia, né? Então isso é muito importante. A presença de um diálogo interno depreciativo, constantemente, né? E a nossa incapacidade de perceber isso, se dar conta de que nós só conseguimos viver o momento presente. É fundamental a gente ter a capacidade de divagar criativamente, planejando, mas o mais importante é a flexibilidade, o que nós estamos perdendo, não é? Nós estamos só lá abduzidos e não vivendo o momento presente, né? A perda do significado, do propósito, né? A necessidade das pessoas encontrarem um propósito na vida. E, se não me engano, eu esqueci o autor, mas certamente eu vou me lembrar daqui a pouquinho, que propôs uma ideia bastante curiosa sobre o que é desenvolver significado. É você descobrir na sua vida o que você é bom, o que você realmente faz com gosto e você gosta de fazer, e dedicar esse trabalho para com mais o que você gosta de fazer com o que você é bom, né? Com o que você é bom, com o que você realmente sabe fazer, né? E dedicar essa atividade para melhorar o seu entorno, para melhorar a sua sociedade. Mudar o mundo, gente. Eu posso mudar o mundo com isso. Isso é propósito, em grande parte, né? E mais importante do que tudo, eu acho, né, que nós estamos sofrendo antes do coronavírus, antes de uma possível depressão econômica, né, antes de todas essas mazelas que a gente vai ter que enfrentar com muita coragem e com determinação e bom senso, acima de tudo, é a nossa flexibilidade. Hoje é muito comum a gente ver as listas maravilhosas de competência que o futuro vai exigir, não é? E a gente é muito bom de fazer listas, né? Da liderança 4.0, da empresa ágil, né? Quem que previu essa situação? O futuro é imprevisível. A gente não consegue prever o futuro, né? Já nos dizia o grande Taleb, que é um filósofo libanês. Filósofo é modo de dizer, né? Um operador de mercado financeiro famoso. A gente não consegue prever o futuro. Então, o que a gente precisa de fato é flexibilidade para se adaptar a qual futuro vier.
E essa flexibilidade não é só cognitiva, criativa, inovadora, essa flexibilidade é emocional, é a nossa capacidade de conviver harmonicamente, de saber ouvir, mesmo que seja uma opinião diferente, né? Então, eu acho que são fatores fundamentais que o mundo já sofre antes de qualquer coisa, né? Então, é desse substrato é que a gente vai extrair energia, capacidade, inteligência, cognição, criatividade para lidar de forma sábia, coordenando esforços, compartilhando energia para poder lidar com esse problema tão sério que está afligindo o mundo inteiro. E que só Bill Gates, provavelmente, que previu. A mãe de Ná, talvez. Né? Uma outra coisa que eu acho que é um problema também é a competitividade, que é muito acirrada. Então, a gente precisa ser companheiros, nós estamos num planeta e nós somos o planeta, né? Então, vamos parar de tentar dar facada uns nas costas dos outros e vamos ser mais, né? Isso é uma coisa que faz tudo piorar, né? Nessa questão aí. Então, o corona, ele veio para nos mostrar um punhado de coisa que a gente estava precisando de ver, né? E sim, trouxe dor, trouxe medo, trouxe ansiedade, principalmente ansiedade. Mas tem um punhado de gente, todo dia você olha uma live, você olha uma coisa de pessoas querendo ajudar, ensinar técnicas, ensinar coisas para as pessoas. Então, isso tá trazendo também essa vontade. Generosidade. De compartilhar, essa preocupação, que eu espero que na hora que as coisas começarem a acalmar e a gente voltar para um mundo possível, né? Que a gente não sabe como é que vai ser, mas voltar para um mundo possível, ir para um mundo possível, porque voltar não vai ter jeito, ir para um mundo possível, essa mudança que aconteceu em nós faça com, pelo menos, que a maioria de nós saia melhor disso aqui, né? Exatamente. É isso. É isso. Não, acho que é isso. Fazer né? Vocês têm agora alguma pergunta ou pergunta das pessoas que... E a prática da meditação pequena que você ia... a gente pode fazer, vamos ver. Isso. O que você acha? Tatiana... Eu acho ótimo. E aí a gente encerra? Pode ser, Tatiana? Pode ser. Então tá. Então vamos lá. Então deixa eu afastar para cá. Não, senta aqui, vamos fazer junto. Então eu vou conduzir uma prática muito rápida, rápida assim, né? Vamos exercitar alguns minutos, né? Mas muito simples, que se você retirar todo o conjunto de tradições, de escolas, de história, de filosofia, que sempre fizeram parte dessa prática milenar e maravilhosa que é a meditação, não é? E ficar com a essência da essência, eu acho que é um pouco do que eu gostaria, pretensamente, né, de sugerir para vocês agora, né, convidar vocês a praticar. Então, eu sugiro que vocês fiquem com a coluna ereta, né, em qualquer posição. Você não precisa ser um yogi com as pernas cruzadas. O ideal é que você não esteja deitado, né? Só se você tiver algum impedimento de saúde, algum impedimento de movimento, então você pode fazer deitado. Mas o ideal é que você faça sentado, né? Ou até em pé. Mas sentado é interessante porque a própria tradução fala que você deveria escolher uma posição confortável. Então, essa posição confortável é para que você confortavelmente possa observar o que você vai exercitar na prática da meditação. Então, com a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, né? Os olhos fechados, as mãos você pode relaxar, os braços com as mãos relaxadas sobre as suas pernas, sobre as suas coxas, os seus joelhos,
né? Os seus ombros, procure relaxar os seus ombros, tá? Observe a sua respiração, faça algumas respirações profundas, inspirando e dilatando um pouco o seu abdômen, e depois até fazendo uma respiração completa, inspirando e preenchendo totalmente o seu pulmão, né, expandindo a sua caixa torácica, e com o pulmão cheio de ar, expirando lentamente. Vamos fazer umas 2 ou 3 vezes essa experiência. Inspirando lentamente, expandindo o seu abdômen, depois ampliando a inspiração e chegando aqui no tórax, expandindo o tórax, preenchendo totalmente o pulmão com ar, depois expirando lentamente, procurando fazer essa expiração no dobro do tempo, se possível, que é a inspiração. E agora vamos fazer pela terceira vez e pela última vez, essa inspiração completa. Inspirando, dilatando o seu abdômen, preenchendo totalmente o seu pulmão de ar, de oxigênio, de energia, retendo um pouquinho o ar, o tórax expandido, depois expirando lentamente. Ao final dessa expiração, você colocou todo o ar para fora. Agora, mantenha a sua respiração lenta, abdominal, inspirando e expirando, calma e serenamente. Observe as sensações dessa respiração. Você pode observar um pequeno movimento do abdômen, você pode observar a passagem do ar nas suas narinas. Escolha uma dessas sensações e concentre a sua atenção nesse lugar e nessa sensação. Inspirando e expirando. Somente isso. Inspirando e expirando. No momento que a sua mente derivar, que você lembrar de alguma coisa, que você pensar sobre o futuro, não tem problema. Preste atenção no que você está enxergando. Se possível, dê um nome para aquilo e volte novamente para a sua respiração. Preste atenção à sua respiração. Inspirando e expirando. O mundo se concentra exclusivamente nessa prática. Se a sua concentração e a sua atenção estiverem fortes e a musculatura a sua atenção estiver fortalecida, você consegue manter a sua atenção durante longo período nessa experiência e abrindo janelas muito interessantes de experiência da sua vida mental. Mas logo que você derivar, e às vezes você vai ser abduzido por qualquer tipo de pensamento, e você vai até esquecer que você está fazendo esse exercício, eu estou chamando você de volta. E você prestando atenção no que está acontecendo, volta a sua respiração. Inspire e expire. Permaneça alguns instantes nessa experiência. Inspirando e expirando. Como o nosso objetivo hoje é fazer uma prática breve, mas que você tenha uma experiência real do que é esse exercício, nós vamos voltando lentamente a nossa atenção para os nossos sentidos, movendo a língua na nossa boca, sentindo gosto, inspirando, sentindo o aroma do ar, ouvindo os sons externos e a minha voz, depois abrindo os olhos e vendo. Quem não divagou? Todo mundo nessa experiência tão curta, mesmo nós que temos uma
uma certa prática de... Um parente seu, Fabrício Schroeder. Mesmo nós que temos uma certa prática de longos anos com esse exercício, a gente tem uma prática de quase 1 hora por dia nesse tipo de exercício, ainda assim a gente divaga muito, a gente viaja, contempla. Quando a gente se dá conta, nesse mundo da divagação, nessa sensação de ter sido abduzido, a gente volta calmamente, sem julgamento, sem qualquer tipo de sentimento negativo. Isso é muito natural, né? Faz parte da nossa atividade mental. A gente volta para o exercício da atenção. Então, aqui foi construído de forma muito simples o que é a tradição da meditação com mais de 2.500 anos. Ela tem uma riqueza imensa de outras práticas que ajudam, dependendo da personalidade, do estilo de vida e da forma de como as pessoas levam a vida, né, que podem se adaptar a essas técnicas melhor a cada indivíduo. Mas esse já é um excelente exercício. Espero que vocês tenham gostado e que vocês exercitem ao longo dos próximos dias. Vocês podem ficar para sempre na live. Muito obrigado pela atenção. Pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigada a gente está sempre à disposição, especialmente nesse período, tá? Nós estamos sempre à disposição para ajudar de alguma forma. Obrigada, gente. Foi excelente. Amei tudo. Um abraço a todos. Felicidades. Muito obrigada. Saúde. Saúde para todo mundo. Muito obrigada, emocional, gente, saúde emocional para todo mundo. E saúde física, emocional, tudo. Tchau, tchau. Se cuidem. Muito obrigada a todo mundo. Muita saúde. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.